Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje agora a gente vai trabalhar com a aula 17, tá, de mecânica, que são os gráficos do movimento uniforme, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente poder entender. Bom, no movimento uniforme a gente viu que ele é bem simples de trabalhar porque a velocidade é constante, tá, em todo o movimento. A gente sabe que a velocidade média ela é igual à velocidade em qualquer instante de tempo e é dado por ΔS por ΔT. Simples assim, ou seja, a variação do espaço por tempo. Isso significa que ela é constante, ou seja, a aceleração é zero. A gente não tem aceleração escalar aqui. Muito bem. Tá, a gente viu a função horária do espaço, que é a equaçãozinha do sorvete, ou seja, S é igual a S0 mais VT. S0 é a posição inicial. Aqui eu tenho a velocidade em todo o trajeto vezes o tempo. Função horária, ou seja, o espaço em função do tempo. Tá? Simples e tranquilinho. Vamos ver. Como isso daqui é uma função de uma reta, ou seja, se eu fizer aqui espaço no eixo Y, tá na ordenada, e na abscissa, em X, eu tenho tempo, eu tenho uma reta. Por que ela é uma reta? Porque esse aqui vai ser o famoso coeficiente angular, a velocidade, tá certo? E eu tenho o tempo elevado ao primeiro, ou seja, uma função de primeiro grau. Então, eu tenho aqui, ó, essa posição onde a reta cruza o eixo Y é o meu ponto inicial, minha posição inicial, tá certo? E aqui, nesse exemplo que eu estou dando, como a minha velocidade é sempre constante, velocidade ela é sempre constante, então ela é só uma reta. Nesse caso, como eu tenho uma reta, olha só o que eu vou falar, como eu tenho uma reta crescente, ou seja, conforme passa o tempo, a posição está aumentando, significa que a minha velocidade é positiva. Se a minha velocidade ela é positiva, então eu tenho a minha velocidade positiva, sempre constante, e a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, então, no caso aqui, a aceleração sempre está sendo zero em cima. Se eu traçar aqui aceleração e tempo, a aceleração é sempre zero. Conforme passa o tempo, eu não tenho aceleração. Essa é a ideia. Isso aqui é para o movimento progressivo. Ou seja, para o movimento progressivo, a minha velocidade é positiva, tá certo? Então, eu tenho a reta crescendo ao longo do tempo. Então, isso aqui eu construo meu movimento progressivo. Agora, vamos ver. Se eu tiver o contrário disso, eu falo assim, olha, aqui é a posição inicial, minha reta é decrescente. O que acontece com essa velocidade? A minha velocidade, se aqui é o meu tempo está aqui, eu deixei somente a variávelzinha tempo aqui, mas ele está aqui em cima, né, nesse eixo. Como aqui é o zero, tá certo? Ele cresce aqui para cima, a velocidade agora é negativa e constante. Se a velocidade é negativa e constante, pensando aqui na minha aceleração, a minha aceleração continua zero também. Só que tipo de movimento é esse? Eu tenho uma velocidade negativa. Tá vendo? A minha velocidade está negativa e eu estou decrescendo, ou seja, conforme passa o tempo, meu espaço aqui vai diminuindo. Então, eu estou voltando, então eu tenho um movimento retrógrado. Tá claro? Então, repetindo, movimento progressivo, o espaço aumenta ao longo do tempo, tem uma reta crescente para a função horária do espaço no movimento uniforme. A minha velocidade é constante e ela é positiva. E a minha aceleração é nula. Movimento progressivo. Movimento retrógrado, o meu espaço vai diminuindo ao longo do tempo, ou seja, ele vai caindo o espaço ao longo do tempo. Eu tenho a posição inicial também, onde cruza o eixo Y, tá certo? E eu tenho aqui a minha velocidade sendo negativa e constante, porque o movimento, isso acontece no movimento retrógrado e a minha aceleração é sempre zero. Certo? Eu queria mostrar esses conceitos para vocês, tá? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui e vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Olha esse exemplo. Eu tenho um objeto, tá? Que a posição dele em metros, espaço em metros, a posição em metros e o tempo em segundo, e é dado segundo essa curva que vocês estão vendo aí, ou melhor, essa reta. O que a gente pode tirar desse gráfico? Bom, primeiro, conforme passa o tempo, certo? Ó, vai passando o tempo, o meu espaço vai aumentando. Tá vendo? Onde eu cruzo aqui é a minha posição inicial, tá? Então, vamos equacionar esse movimento em função horária do espaço. Qual que é o espaço inicial? 10 metros. Tá? Como que eu faço para calcular esse cara?
para pegar a função horária do espaço dele, eu preciso da velocidade. A velocidade eu vou calcular sempre por ΔS por ΔT. Tá bom? Vocês podem ter visto outras maneiras aí. Eu vou falar só uma coisa para vocês. Essa maneira não erra nunca. As outras dá problema. Tá? Então, olha só, velocidade, ΔS por ΔT. Se eu pegar desde a posição inicial até a posição final aqui, ó, vou pegar aqui onde está tracejado, 20, em tempo 6. Então, ΔS final, 20, no tempo 6, 20, menos posição inicial, menos 10, sobre tempo inicial, 0. Inicial, 0. 20 menos com menos vai dar mais, então 20 mais 10, 30, sobre 6. A velocidade desse móvel é 5 metros por segundo. Pegando a função característica, S igual a S0 mais VT, S0 é 10 e a velocidade é 5. Então, substituindo aqui a posição inicial dele, onde a gente tem aqui menos 10 metros, tá certo? Que é aqui, ó, posição inicial, menos 10 metros, e a velocidade 5, mais 5. Então, essa aqui é a função horária do espaço. Ou seja, você está equacionando o seu problema. Vamos fazer a seguinte conta. Quanto que vale o espaço desse cara no tempo 4? Tem duas maneiras. Você pode vir aqui, bater aqui e olhar aqui no gráfico. Tá certo? Ou seja, no tempo 4, bate na curva, vem aqui. Opa, 10. Vamos fazer a conta? Ó, para t igual a 4 segundos, já que você tem a função horária, você tem menos 10 mais 5 vezes 4, 20. Menos 10 mais 20, 10 metros. Opa, bateu. Vamos pegar outro exemplo aqui. Para t igual a 1 segundo. Você está bem aqui, ó. t igual a 1 segundo, você tem menos 10 mais 5 vezes 1. 1 vai aqui, vai dar menos 10 mais 5, menos 5 metros. Faz sentido? Faz, ó. Ele vem aqui, tá aqui. Menos 5. Tá certo? Para t igual a 2 segundos, está no gráfico. Quanto? Opa, perdão, 2,5. Para 2 segundos já tem aqui, ó. 2 segundos, quanto que vale a posição? Está passando na origem do espaço, tá vendo? 0. E no 2,5, se aqui é 3, então aqui é 2,5. Quanto que vale? Vai ser menos 10 mais 5 vezes 2,5, dá mais 12,5 mais 10. Tá? 2,5 metros. Faz sentido? Faz, porque aqui eu vou rebater na curva exatamente aqui, ele vai dar aqui em cima no movimento. Então, aqui eu sei que é 2,5. Tá bom? Opa, ficou aqui, não ficou legal? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Aí, viram? Me tirei da projeção aí. Viu só? Tranquilão? Bom, vou pegar um outro exemplo para vocês aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Apareceu. Então, olha esse movimento agora, que interessante, ó. Eu tenho aqui o espaço em quilômetros, que está dando aqui que é a posição x, o espaço em quilômetros, e o tempo em hora. Vamos olhar esse movimento. Ó, da 0 hora, onde tudo começa, até 1 hora, ele saiu da velocidade, ele saiu do tempo 0 e chegou até o espaço 200. Depois de 1 hora até 2 horas, ele ficou no mesmo espaço, ou seja, aqui eu posso considerar que ele ficou parado, tá? Certo? Não faço uma consideração que ele está parado. De 2 segundos até 4 segundos, ele sai da posição 200 e vai até a posição 300, ou seja, ele tem um deslocamento ao longo do tempo. Então, aqui ele tem velocidade, aqui ele tem velocidade escalar e aqui ele não tem velocidade escalar. De 4 a 6, ele não tem velocidade escalar. De 5 a 8, ele começa a voltar, ele sai de 300 e volta para o zero. Se ele sai de 300 e volta para o zero, significa aqui que eu vou ter uma velocidade positiva ou negativa? Negativa. Aqui a minha velocidade vai ser negativa. E aqui, se ele está aumentando o espaço ao longo do tempo, a velocidade vai ser positiva ou negativa? Positiva. E aqui? Positiva. Então, dá para separar isso daí em 5 movimentos. Ó, movimento 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos calcular um por um. Então, ó, o movimento entre t igual a 0 hora e 1 hora. O movimento é progressivo. Por quê? Porque o espaço aumenta ao longo do tempo. Então, tem um movimento progressivo. Como que eu faço para achar a velocidade? O famoso ΔS por ΔT quando eu tenho espaço por tempo. Então, ΔS ali é 200 menos 0 e ΔT é 1 menos 0.
tá certo? 200 km por hora, essa é a velocidade dele. Equação horária do espaço, S0 mais VT. Espaço é 0, posição inicial, mais V vezes T, mais 200T. Tá certo? Entre 1 e 2, o objeto está parado, não tem mais movimentação, tá bom? Por quê? Porque a velocidade é zero, está sempre no mesmo ponto. Como que eu sei que está parado? Faz ΔS por ΔT. 200 menos 200, 0. 2 menos 1, 1. 0. Sobre 1, 0. Tá? O objeto está parado. O espaço agora dele, a posição dele é o quê? Constante, de 200 km. Tá bom? Ponto 3, o movimento 3, entre 2 e 4. Então, o que a gente vai fazer? Movimento progressivo. Por quê? Calculo ΔS. Ó, entre esse ponto aqui e esse aqui. ΔS, espaço final aqui, 300. Espaço inicial, 200. 300 menos 200 vai dar 100. Tempo final, 4. Tempo inicial, 2. 4 menos 2, 2. 100 por 2, 50 km por hora. Ou seja, aqui eu tenho um movimento, uma velocidade positiva, então eu tenho um movimento progressivo. Por que eu também sei isso? Porque ele está aumentando a posição dele ao longo do tempo. Então, ele está progredindo no movimento. Tá bom? 5. Perdão. Como que é a função característica horária, né? A função horária do espaço nesse ponto aqui. Eu tenho, ó, S0. A gente sabe aqui nesse ponto vai ser quanto? 200. E a velocidade é 50t que a gente calculou. E 50 vezes t é esse outro termo, todo aqui. Tá bom? Agora, ponto 4. Entre 4 horas e 5 horas, o objeto está parado. Como que eu sei disso? Está na mesma posição sempre. Se eu pegar aqui entre 4 e 5 horas, espaço final 300, inicial 300, 300 menos 300, 0. 0 sobre 1, 0. Tá? Então, aqui, constante, espaço constante, eu tenho velocidade nula. Tá? No quinto, entre 5 e 8 horas, movimento retrógrado. Por quê? Vamos calcular a velocidade. ΔS por ΔT. Posição aqui em 8, no tempo final, quanto que é? Posição é 0. Então, 0. Menos 300. Por que menos 300? Ele sai da posição 300 onde inicia esse movimento. Aqui, ó. Posição dele, 300. Certo? Então, 0 menos 300 dá menos 300. Tempo final, 8 menos 5 dá 3. Menos 300 por 3, menos 100 km por hora. Ou seja, ele está voltando. Se ele está voltando para a origem, ele está retrogredindo. Tá? Movimento retrógrado. Tá? Equação horária do espaço nesse movimento, eu tenho que S0 mais VT, posição inicial aqui, nesse caso, a posição inicial dele é 300 e a velocidade é menos 100. Tá? Então, menos 100 vezes T, isso aqui é a função horária, a função característica aqui nesse pedacinho aqui. Certo? 5 posições. Opa! De novo eu fiquei aqui, professor, você não presta atenção? Não prestei, pessoal. Aqui, ó. 1.4, tá certo para vocês, ela é constante, tá? Então, aqui, certo? Estou olhando para minha segunda tela que eu tenho aqui para ajudar vocês. Bom, vamos lá. Aqui. Outro exemplo, tá? Aqui acho que dá para eu voltar. Vou botar meu rostinho bonitinho aqui. Pronto. O que acontece aqui, ó? A velocidade é uma velocidade por tempo de um objeto. Perceba que a velocidade em todo instante de tempo ela é a mesma. Isso aqui é característica de movimento uniforme. O que eu posso calcular aqui? Será que dá para calcular a função horária do espaço? Não sei. Será que eu não sei? E aí? Não dá, pessoal, porque eu teria que ter o espaço inicial. A função horária do espaço ela depende do espaço inicial, que eu não tenho. Mas eu consigo calcular algumas outras coisas. Olha só. Vamos fazer aqui, ó. A gente sabe que essa velocidade é sempre constante, é ΔS por ΔT. Então, eu posso falar que ΔS... tá certo? É V vezes ΔT. Tá certo? Passa aqui, tá lá multiplicando. Tá? Multiplica em cruz, cada um fala de um jeito. Então, o que eu estou fazendo? Se eu pegar aqui V e ΔT, ou seja, 10. ΔT é 5 menos 0, 5. Eu consigo calcular aqui, ΔS. Então, o que eu posso falar? Quando eu peguei aqui velocidade, peguei essa parte aqui, calculei por esse ΔT aqui, tá certo? Na verdade, estou calculando essa área aqui. E calcular essa área aqui, quando eu fiz isso, eu calculei o meu ΔS. Onde eu estou querendo chegar com vocês? Querendo chegar ao seguinte.
quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área entre a minha reta e o eixo do tempo, se eu calcular essa área aqui, toda aqui, certo? Toda essa areazinha que eu tiver aqui, calculando essa área, eu acho o ΔS. Então, eu posso falar que o meu ΔS é numericamente igual à área do gráfico da velocidade. É claro isso? Tem que ficar bem claro, o gráfico da velocidade. Tá bom? Bom, isso dito, o que a gente viu, então, nessa aula? Gráficos do movimento uniforme. Na próxima, a gente vai ver gráficos do movimento uniformemente variado. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.